Efésios capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, aleluia, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Vamos orar ao Senhor? O Senhor nos dê graça, que o Senhor possa nos instruir, segundo a tua palavra. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Nós te exaltamos, Deus. Nesse momento eu oro, meu Deus, para que eu receba a autoridade do céu para compartilhar a tua palavra. Que eu seja boca do Senhor nessa manhã. Que o Senhor possa, meu Deus, edificar o coração de cada um que está aqui, que está ouvindo a tua palavra. Que eles possam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E que possam resistir, sim, ao dia mau. E depois deles haver vencido tudo, Senhor, que eles possam permanecer inabaláveis, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra é compreendendo e vencendo o dia mau. Não, pastor, mas logo hoje que vim aqui na igreja você vai falar a respeito disso. Sim, vou falar a respeito desse dia. Esse dia abençoado, chamado dia mau. Qual que é o dia mau, irmão? Cada um aqui sabe como é o dia mau. Cada um aqui já passou por circunstâncias, né? O dia mau pode ser uma provação, pode ser um teste, pode ser perseguição, pode ser privações, pode ser uma doença, pode ser perdas. Mas a questão é que o dia mau existe. Todo cristão, na verdade, todo ser humano precisa de ter esse entendimento. Existe um dia chamado dia mau. Existe o dia onde você acorda e você ora, parece que Deus não existe. Existe um dia que você já está cheio de problema. Quando você pensa que não tem jeito, aparece outro pior. Tem dia que você não tem dinheiro na sua conta, você está mal, e alguém te liga para te cobrar. Quando você pensa que o negócio não tem jeito de ficar pior, piora. Essas coisas acontecem. Tem dias que nós passamos de dificuldade. Dias que parece que nós oramos e falamos: Senhor, por favor. O Senhor disse que ia abreviar os dias, que eu quero dormir e acordar amanhã. Quem já passou por isso aí? Levanta só o dedinho do pé aí. Então nós precisamos entender a respeito desse dia mau. Entender a respeito de como o cristão deve se comportar e lidar com essas circunstâncias. Por que isso acontece, como acontece. Mas que nós precisamos entender que nós vamos vencer todas as coisas. Amém? Nós vamos passar pelas dificuldades, mas nós vamos vencer as dificuldades. E o dia mau, ele é um dia onde muitos desistem. É um dia onde muitos retrocedem da sua fé. É um dia onde muitos voltam atrás. É um dia onde pessoas tomam decisões erradas. Sabe que dia que o cara larga da esposa? Um dia mau. Quando está tudo errado para ele, quando ele está nervoso, quando ele pensa que Deus não ama ele, quando ele pensa que ele não tem amigo, quando ele pensa que ele não consegue resolver as coisas, e as portas vão se fechando, ele não sabe como se comportar, e aí o que a pessoa faz? Acaba desistindo de tudo. É no dia mau que a pessoa sai da igreja. No dia mau que a pessoa sai do grupo da célula, do WhatsApp também. Né? Depois ela volta arrependida. Mas é nesse dia, porque ela pensa que ela não consegue lidar com as circunstâncias. Ela pensa que aquela força que está contrária a ela é mais forte do que ela. Como ela não consegue ver nenhuma saída, ela acaba retrocedendo. Mas nós precisamos fazer cair por terra alguns enganos no nosso coração, amém? Precisamos conhecer a palavra de Deus e saber o que a Bíblia nos ensina a respeito desse dia. E eu chamo aqui de dia mau qualquer dia de perseguição, tribulação, perda, angústia, sofrimento, tristeza, né? Você sabe o dia que é o dia mau para você. Cada um tem uma fraqueza e cada um tem uma dificuldade, amém? Mas nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há um lugar onde nós podemos nos fortalecer. Há uma ordem para nos fortalecer. Porque quando essa circunstância chegar, nós precisamos estar preparados, estar fortalecidos para que possamos resistir.
O versículo 11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a Bíblia nos ensina a nos vestir da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes para as ciladas. Deixa eu falar algo sobre essa palavra cilada, que no original também significa truque, né? Tudo que o diabo faz é mentira. Toda circunstância que o inimigo se levanta contra você no dia que ele sabe que você não está no dia bom, que ele usa pessoas, usa circunstâncias, usa situações, fala à sua mente coisas contrárias à palavra de Deus, tudo isso são mentiras. Querendo falar que Deus não te ama, que você está sozinho, que por que você está nessa família, por que você casou com essa mulher, por que seu filho está nessa circunstância, se Deus te amasse você não estava passando por isso. Tudo que o diabo faz é um truque. E você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque muitas pessoas caem no engano nesse dia. Muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas retrocedem, olham para trás, desistem dos planos e dos projetos, porque não se fortaleceram no Senhor e na força do seu poder. E também não compreenderam que isso é apenas algo passageiro. Isso é apenas um truque, meu irmão. O diabo se levanta, começa a vir circunstâncias, você começa a receber ligações, você começa a perceber coisas, você fala, meu Deus, eu não consigo. É como Davi diante de Golias. Esse problema é muito grande para mim, eu não consigo lidar com essa circunstância, eu não consigo lidar com essa situação, mas Deus é aquele que sempre nos capacita, amém? Então precisamos entender que nós não podemos cair nesses truques, nessas armadilhas, nessas ciladas do diabo, que é isso que essa palavra significa também, armadilhas. Ele prepara ciladas para você, para que ele possa enganar você, porque a verdade é que você é amado. A verdade é que você é mais do que vencedores em todas as coisas por meio daquele que te amou. A verdade é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A verdade é que nós vamos vencer tudo e depois vamos permanecer inabaláveis. Mas não é isso que você sente no dia da tribulação. Não é isso que você consegue ver e observar, sentir e ouvir com a sua percepção natural. Porque é justamente nesse ambiente que o diabo trabalha para destruir a sua fé. Através de coisas visíveis, através de pessoas falando voz no seu ouvido. Ah, você que é aquele lá da igreja e agora está nessa situação? Então o diabo arma truques, assim como ele tentou fazer com o Senhor Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. 40 dias de jejum, meu irmão. Tem uns aqui que o jejum é só de uma refeição. E ainda pergunta, não, mas não pode só comer um pãozinho? Agora imagina 40 dias, meu irmão. 40 dias o Senhor Jesus sendo tentado, frente a frente com Satanás. Qual que era a ideia do diabo? Nos pegar na nossa fraqueza. No momento que nós estamos justamente debilitados por causa de algo, ele vem justamente nos questionar a respeito daquilo, por que nós estamos passando aquilo, ou como que nós podemos fazer para sair daquilo, sem obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos fortalecer no Senhor, amém? Está firme contra essas ciladas, essas armadilhas do diabo. Agora olha o versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Sim, precisamos entender que é o inferno que se levanta contra nós, são principados, né, potestades, seres espirituais da maldade, são forças do mal nas regiões celestes que se levantam contra nós. Agora o versículo 13 diz o seguinte, portanto tomai toda a armadura de Deus. Eu não quero aqui, né, estudar e dar ênfase sobre a armadura de Deus, mas nós precisamos entender que Deus preparou algo para que nós possamos estar capacitados para vencer esse dia. Então a Bíblia fala sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? Nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. Então nós entendemos que Deus preparou algo para que nós possamos nos defender e atacar diante do mundo espiritual, amém? Que é a armadura de Deus, e é através dessa armadura que nós podemos vencer o maligno. Mas o que eu quero dar ênfase nessa manhã, nessa ministração, é a respeito realmente do dia mau, de como nós devemos nos comportar nesse dia, e a respeito dos aspectos desse dia também. O primeiro ponto que eu queria dizer é que ninguém está livre do dia mau. Talvez pelo menos um aqui pensou, não, eu não, eu estou guardado no Senhor. Estou escondido debaixo das asas do Senhor. Amém. É por isso que você vai vencer o dia mau. Amém. Ninguém está livre do dia mau. É por isso que você precisa se preparar.
Amém? É por isso que você precisa se fortalecer no Senhor, porque circunstâncias contrárias virão contra a sua vida. Pastor, está repreendido, está amarrado, eu nunca mais volto nessa igreja. Está errado. Sei que você está falando não é de Deus, não. Pelo contrário, irmão, se fortaleça na palavra de Deus, amém? Conheça a verdade das Escrituras e seja alguém que vence, seja alguém que usa a armadura de Deus para vencer. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33. Porque talvez você está pensando que essa é uma ideia da minha cabeça. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, amém? João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui é uma promessa, meu irmão. Sabia que isso aqui é uma promessa de Deus para nós? Amém? Quantos amam as promessas de Deus? Quantos gostam de confessar a palavra de Deus? Quantos confessam, Senhor, eu vou passar por aflições, aleluia, tribulações, perseguições, eu vou passar, envia, Senhor, a mim, porque está escrito que eu vou passar por aflições e por tribulações. Ninguém quer orar por isso, né, meu irmão? Essa promessa deixa que se cumpra sozinha na nossa vida, né? Mas a verdade é que o Senhor Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Ah, pastor, mas eu quero aquele outro evangelho, onde que não tem perseguição, não tem aflição. Então é o evangelho que não vai ter glória também, meu irmão. Amém? Porque o evangelho glorioso do Senhor Jesus é esse evangelho. É o evangelho no qual nós vamos sofrer sim perseguições, privações, onde virá o dia mal contra nós, onde circunstâncias vão se levantar, mas nós vamos vencer tudo com o Senhor. Amém? Aleluia, irmãos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo de número 2. O Senhor dizendo a Israel e a nós como promessa: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Amém? Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quantos lembram Moisés passando pelo mar e ali ele não se afogou com o povo de Israel sendo liberto do Egito? Amém? Isso é uma promessa, irmão. O Senhor não disse o seguinte: olha, vocês não vão passar pelas águas, eu vou livrar você das águas. O Senhor disse: quando você passar pelas águas, eu serei contigo e essas águas não submergirão vocês. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O Senhor não disse: olha, eu vou livrar você do fogo, eu não vou deixar e não vou permitir jamais que você passe pelo fogo. Pelo contrário, nós vamos passar pelo fogo, mas quando nós estivermos no fogo, há uma promessa que nós não vamos nos queimar, e nem a chama arderá em nós. Amém? Não vai sobrar nenhum resquício daquilo que o diabo tentou fazer na sua vida. Pelo contrário, o Senhor é com você, amém? E nós sabemos que o ouro, para ter valor, ele é provado pelo fogo, assim como as nossas obras também. Então nós precisamos entender que o Senhor não prometeu que nós não vamos passar pelo fogo. Ele prometeu que ele lá nos livrar do fogo. Amém? Quantos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Falou: olha, eles não queriam se dobrar diante daquela estátua, né? Foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz que por causa que eles não se dobraram pela segunda vez, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porque o diabo quer pôr pressão para você retroceder. Mas eles falaram o seguinte: olha, se o Senhor quiser me livrar, Ele nos livra. Eu sei que Ele é poderoso para isso. Mas mesmo se Ele nos livrar, eu não vou me dobrar diante dessa estátua. E a Bíblia diz que eles foram lançados no fogo. Mas a Bíblia diz que havia um quarto homem na fornalha. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que eles estavam fazendo o que na fornalha? Passeando. Já viu isso, amigos? Imagina você no meio do fogo, sendo lançado. Primeiro que eles estavam tremendo as bases, falando: Senhor, com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui nós vamos partir para a próxima. Porque eles já tinham certeza, irmão. Porque eles falaram: ó, poder livrar o Senhor pode. Agora, se Ele não livrar também, nós vamos continuar fiel do mesmo jeito. E é assim que nós somos, amém? Se for haver livramento ou não, nós vamos continuar firme naquilo que o Senhor nos falou. Mas a questão é que dentro do fogo, irmão, imagina eles caindo no fogo. E a Bíblia diz que eles estavam amarrados, eles foram jogados amarrados dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que eles passeavam livremente no meio do fogo. Eu já vi passear no shopping, irmão, no jardim. Agora, a primeira coisa que eu vejo que eu fui livrado do fogo era querer sair lá de dentro, meu irmão. Mas eles estavam andando com o fogo com o Senhor. Havia ali um quarto homem, porque o Senhor estará com nós no meio do fogo. Amém? Quando vier a tribulação sobre a sua vida, lembre que o Senhor Jesus está junto contigo.
Quando vier perseguição, meu irmão, aquele dia mal, onde você não consegue, você fala, não consigo. Senhor, tudo está dando errado na minha vida. Lembre que o Senhor está contigo, caminhando, passeando no meio do fogo, e Ele vai te livrar, e não vai queimar nada, e nem chama alguma, meu irmão, vai permanecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, não havia nem cheiro de queimado. Irmão, o diabo não vai deixar nenhum resquício dessa circunstância que você está passando. Você vai sair 100% liberto. E é a glória do Senhor que vai ser manifesta, amém? Porque depois desse dia houve um decreto que todo mundo tinha que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque tudo que nós passamos, irmão, nós passaremos para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Aleluia. Irmão, para andar no fogo, para andar com o Senhor Jesus no meio do fogo, meu irmão, você tem que perseverar, você tem que ser alguém fiel. Você tem que ser alguém que não se dobra diante das estátuas, não adora outros deuses, amém? Você precisa acreditar que o Senhor vai estar com você. Aleluia, irmão. Quantos aqui entenderam, irmão, que ninguém está livre do dia mau, amém? Ninguém, irmão. Moisés passou o dia mau. Imagina, Moisés, agora você vai lá enfrentar Faraó. Maior autoridade do mundo, irmão. Moisés é o quê? Ir lá bater de frente a frente. José do Egito um dia só queria passear com sua túnica colorida, irmão. Estava de boa, estava de férias, despreocupado. Mas foi vendido para os próprios irmãos como escravo. Foi parar no Egito, não vou nem falar tanta coisa que passou, meu irmão. Pedro, o Senhor Jesus morreu na cruz, está lá. Você é um dos dele? Agora, já perdi o meu Senhor. Se eu falar que eu siga Jesus, eu vou ser crucificado igual ele. Não. Imagina a angústia de Pedro depois na fogueira. Irmão, fica imaginando essas coisas, meu Deus. Meu Senhor morreu e ainda o que eu fiz? Eu neguei ele, eu falei que não sou um dos dele. Meu irmão, são dias que nós passamos, nós estamos ali sozinhos. E a fogueirinha ali, do Espírito, falando ao nosso Espírito para que nós possamos aquecer, nos arrepender e voltar para Deus. Mas nós precisamos entender, irmão, que tem dia que vem contra a nossa vida, que são dias difíceis. Mas nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Amém? Então, quando passar pelo fogo, você não vai se queimar, amém? O Senhor não vai livrar você do fogo, você vai ter que passar pelo fogo. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é que ninguém está livre do mal. Por quê? Porque talvez você pense o seguinte, sabe por que o irmão está passando por aqui lá? Não dá o dízimo. Olha lá, o irmão passando por aqui lá. O irmão não vai na oração, o irmão não vai na célula, o irmão não ora, o irmão não honra o pai e a mãe, o irmão não é crente, o irmão não jejua. Qual que é a primeira coisa que nós, muitas vezes, na nossa carnalidade, fazemos e julgamos quando alguém está passando por uma situação? Pensar que o camarada está em pecado. Jesus estava em pecado algum dia da vida dele? Teve alguém que passou por dia mais mal do que Jesus? Não teve não, meu irmão. Era todo dia uma circunstância contra ele. Tentando jogar ele de cima do monte, apedrejar ele. Sempre as pessoas procurando, chamando ele de beberrão, de comilão, chefe de demônio, Beelzebu, sendo traído pelos discípulos, sendo abandonado por todos. Todos os dias da vida de Jesus tinha perseguição. Porque se você anda com Deus, meu irmão, o diabo vai se levantar contra você. Mas todos os dias tinha livramento para Jesus. Amém? Quando terminou a tentação no deserto, que a Bíblia diz que foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado no deserto, a Bíblia diz que os anjos o serviam. Amém? Os anjos o serviam. Aleluia, irmão. Você quer ser servido por anjo, meu irmão? Vai ter circunstância contra você, mas Deus está cuidando de você. Aleluia. Não, mas eu sou crente, eu sou fiel. Meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha porque foram fiéis. Daniel foi jogado na cova dos leões porque falou, eu não deixo de orar 3 vezes ao meu Deus. Pode dar para os leões, dá para quem que for ir. Por meu Deus eu vou orar. Foi, né? O leão nesse dia ficou de jejum. Daniel sobreviveu. Mas nós precisamos entender que é por isso que as circunstâncias vão se levantar. Tem uns irmãos que eles mesmos provocam o dia mal deles. Esses aí nós não estamos falando sobre eles. Eles dão trabalho, eles não pagam as contas, eles mentem, eles pecam. A Bíblia diz, irmão, não deis lugar ao diabo. Você acha que alguém vai pegar o diabo? Vem cá. Não, irmão. O diabo de todo jeito já está tentando arrebentar com a sua vida. Agora, se você dá uma brecha, meu irmão, aí que você vai ter circunstâncias contrárias na sua vida. Aí que você está abrindo porta para o inimigo entrar. Então, tem gente que provoca perseguição. Não é por causa do evangelho, mas é por causa da própria circunstância que ele mesmo. Nós não estamos falando desses. Esses aí, eles mesmo estão provocando. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa fidelidade
também atrai perseguição. A nossa prosperidade, meu irmão, atrai perseguição. A bênção de Deus que está sobre nós, ela atrai perseguição das pessoas, às vezes da família, às vezes de algumas pessoas não espirituais, mas nós precisamos entender, nós vamos vencer tudo e permanecer com o Senhor, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que ninguém está livre do dia mal, né? Jesus não nos impede de ser provados. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 31, né? O Senhor Jesus disse: Simão, Simão, eis que o diabo, Satanás, pediu para vos peneirar como trigo, mas eu não vou deixar. Pedrinho não, Tiago e João, esses são os três que estão mais perto de mim. Esses aqui não vão passar por dificuldade não, eles não vão passar por provação não. Vamos deixar os outros, o diabo pode perseguir os outros, Pedrinho não. Pedrinho é aquele que teve a revelação de quem eu sou. Pedro é aquele que eu dei a chave do reino dos céus para ele. Pedro é aquele que quando converter vai fortalecer os seus irmãos. Vai ser coluna de Deus. O diabo não pode mexer com Pedro. Foi isso que Jesus falou, meu irmão? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O Anizão sabe o que é uma peneira. Também sei, já participei de alguns, irmão. É um teste. É uma seleção. Ontem eu cheguei na casa do meu cunhado e por coincidência meu sobrinho estava lá peneirando feijão. E eu estava lá observando. E os feijãozinhos bonitos ficavam lá. E os ruins ele pegava e lançava. O que o diabo estava querendo fazer, irmão? Peneirar. Vamos ver o que sobra aqui desse aqui. Então, muitas vezes, irmão, o diabo vai vir contra a sua vida. Mas o que Jesus falou? Olha o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, você vai permanecer, Pedro. Você vai ser bênção. Você, quando converter, fortalece os teus irmãos. Amém, irmão? Jesus não rogou e orou ao Pai. Não, Deus, não permita que Pedro passe por situações difíceis na vida dele. E nós vamos entender por que Deus permite, amém? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que todos vão passar por dias difíceis. Seja tribulação, perseguição, privação, falta, angústia ou o que o diabo se levantar contra você. Então Jesus não nos impede de ser provados. Não é por causa da sua fidelidade, não é por causa do seu título, não é por causa de onde você mora, não é por causa da sua fé. Mas o que Jesus vai fazer é rogar por você, para que você permaneça firme e inabalável em nome de Jesus. Outro ponto que eu quero dizer a respeito disso é que não há nada de errado em ser provado. Sabe um dos pontos onde que a pessoa começa a sofrer na hora da provação? Angústia. Que ela começa a pensar, o que eu fiz para estar passando por isso? Qual é o meu problema, Senhor? O que tem de errado comigo? Por que eu vim parar nessa situação? O que eu fiz? Sabe o que você fez, irmão? Abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhe, meu irmão. Está vindo perseguição, por que você está estranhando isso? Isso é algo que faz parte da vida do cristão, meu irmão. Por que você está estranhando o fogo? Por que você está estranhando a perseguição? O inimigo se levantando contra você? Não estranheis, não é culpa sua, não tem algo extraordinário acontecendo com você. Senhor, mas e agora? O que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, o que é? O que está acontecendo? Onde que eu estou? Por que isso está acontecendo, Senhor? Não estranhe, meu irmão. É apenas um fogo que está vindo para purificar você. Amém? Para que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O fogo, ele vem para te provar. Daqui a pouco nós vamos entender o quão importante é ser alguém provado e aprovado pelo Senhor. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ai, meu Deus, eu sou alguém especial, escolhido por Deus para passar por essa circunstância. Não, meu irmão. Esse fogo aí, ele vai vir mesmo. Não estranhe. Pelo contrário, entenda, esteja fortalecido no Senhor na força do seu poder e se prepare para vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Olha o versículo 13. Pelo contrário. É para você estranhar o fogo e ficar preocupado. O que Pedro está falando? Sua primeira carta? Pelo contrário. Ao invés de estranhar esse fogo, se alegre na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo.
Tudo bem, irmão, eu nunca vi aqui ninguém se alegrar. Senhor, obrigado por mais uma tribulação. Senhor, eu te agradeço por essa provação, porque essa parece que não tem saída. Todas as outras o Senhor me livrou, mas essa eu quero ver o que o Senhor vai fazer. É isso que a Bíblia nos ensina, irmão. Temos que ser participando do sofrimento de Cristo. Por que eu tenho que participar do sofrimento de Cristo, meu irmão? Só se você quiser participar da glória eterna dele, amém? Se você não quiser, você não participa não, irmão. Sofra aqui e também sofra o resto da sua vida. Mas se você quer participar, irmão, da glória, você tem que ser participante do sofrimento. Por quê? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrais exultando. Então você vai se alegrar na participação da revelação da glória dos filhos de Deus, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, amém? Então se alegre, irmão, pelos sofrimentos, porque esses sofrimentos vão fazer com que você participe da glória também. Aleluia, porque se nós também sofremos com ele, é necessário que com ele também nós sejamos glorificados. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Aleluia. Então, outro aspecto a respeito do dia mau e da tribulação. Essa notícia aqui é muito boa para você, amém, irmãos? Pense numa notícia boa que alguém gosta de receber quando está no meio da tribulação. Se tiver um aqui atribulado, ele vai rir agora. Amém? Então não ri não. Mas pensa, uma notícia boa é quando você descobre que não é só você no mundo inteiro que está sofrendo. Porque a pior coisa é você pensar que é você. É ou não é? Deixa eu falar para você aqui. Quando o comércio não está vendendo nada, quando eu não estou vendendo nada lá na minha loja, sabe o que acontece? Meu telefone começa a tocar lá na loja. E aí, não está precisando de alguma coisa? Não, não, mas sua loja está parada aí? Não, está parada. Então tá bom. Porque o cara pensa, não é só eu, não estou pensando que é só eu no mundo que não estou vendendo nada. A mesma coisa aos irmãos que passam tribulação. Quando eles descobrem que tem outro passando, não é que ele fica alegre com a tribulação do outro, mas é que ele entende o seguinte: não é só eu não, pensei que era só eu. Pensei que só eu passava. É ou não é, irmãos? Então, olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9. Não preocupa não, meu irmão. Resisti-lhes, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só no Garavelo que tem perseguição não, meu irmão. Você está achando que é só lá que tem tribulação, angústia, espada e perigo? Todos os seus irmãos no mundo estão passando por algo semelhante por causa da fé que eles professam. Então você tem que entender que você não é exclusivo, meu irmão, para sofrer por causa de Cristo. Não dá aquela alegria quando você descobre assim que tem mais outro passando? Eu não sei se é uma carnalidade, irmão, mas você só descobre o seguinte: pelo menos não é só eu. Imagina só você no mundo inteiro está passando por dificuldade. Tem um trem errado que você não tem? Quando você descobre que outro está passando, você fala, então não é só eu, então não é só eu. Então não é eu que estou errado. É ou não é, irmãos? Então fica tranquilo. Que agora você acabou de descobrir que é o mundo inteiro. Todos os seus irmãos, de todas as nações, passam por algo semelhante. É isso que o texto diz. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, porque é uma promessa, na vossa irmandade, espalhadas pelo mundo. Quantos ficaram felizes de receber essa notícia aí? Digam amém. Sofrimentos estão acontecendo com todos, irmãos. Qual que é a primeira coisa que se passa no seu íntimo quando você está sofrendo? É só eu. Todo mundo se dando bem e eu estou aqui nessa pior. Estou vendo todos os casamentos felizes, todo mundo postando, viajando na praia, no pôr do sol, e eu estou aqui brigando com a minha esposa, 3 dias dormindo no sofá. Meu filho está desse jeito aqui, mas o filho de todo mundo é abençoado. Eu estou apertado, está todo mundo rasgando dinheiro. Qual que é a sensação da pessoa, irmão? Que é só ela que está errada. Porque o diabo fala, isso é você. É você mesmo. Deus não ama, é você. Olha lá, o tanto que são amados. Todos são amados, mas você não. Você não é amado, não. Lança-te daí. Né? Falou para o Senhor Jesus, lança-te daí. Jesus se esbofetear lá embaixo. Era isso que o diabo estava querendo. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia quem ele era, meu irmão. Jesus sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade. Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele estava indo. Então, meu irmão, você não é o único que passa por provações. Entenda isso. Você não é exclusivo de Deus. Todo mundo que permanecer na fé vai passar perseguição. E todo mundo que permanecer em fé vai permanecer inabalável. Amém?
Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Falando a respeito disso, o salmista no Salmo 73, né, não vamos ler esse salmo todo, mas ele fala a respeito do momento em que o salmista estava passando tribulação. E ele está descrevendo justamente esse momento que eu acabei de descrever que passa na nossa vida e na sua vida. Ele estava falando o seguinte: para que eu tenho sido fiel, sem que as coisas ruins tenham me acontecido? Olha o ímpio, eu estou vendo ele prosperando. Senhor, nada de errado está acontecendo com ele. Você já viu que nós não questionamos, não é só os irmãos da igreja, nós questionamos por que o ímpio está de boa e nós que é filho de Deus está ralando. Não precisa levantar o dedão do pé não, irmão. Mas você pensa nisso. Você vê os caras felizes, fala, peraí, o cara serve Satanás e está de boa, eu sou filho do Deus Altíssimo e estou passando por essa situação. Então o salmista estava questionando, Deus, eu estou vendo eles prosperar, eu estou vendo a coisa dar certo na vida deles, eu estou vendo o tanto que eles estão prosperando, e eu estou vendo que as coisas estão ruins para mim, os meus inimigos estão me cercando, eu estou angustiado, eu não vejo como sair dessa circunstância, mas eu vejo os meus inimigos prosperando. Por que eu tenho sido fiel? Do que me adiantou ser fiel? Depois você lê o Salmo 73 na sua casa. Mas até que um momento que o salmista tem os olhos abertos, amém? Salmo 73, versículo 16, coloca para nós, irmãos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O salmista está falando, peraí, eu não consigo entender esse mistério. Eu estou aqui na pindaíba, cercado e meus inimigos rindo de mim. E meus inimigos estão prosperando. Enquanto eu estou obedecendo a Deus, sendo fiel, está dando tudo errado na minha vida. E com meus próprios olhos eu estou contemplando os meus inimigos prosperarem. Ele caiu em si, falou, peraí, eu não consigo resolver essa equação. Mas olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Você precisa entender isso aqui. Existe um lugar chamado santuário. Presença, Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita e revela a sua vontade, o lugar onde Deus se manifesta a nós, o lugar onde tudo está contrário a nós, irmãos. Existe uma porta aberta no céu para nós, chamada santuário de Deus, e através do nosso espírito nós podemos acessar esse lugar, e quando nós acessamos, os nossos olhos são abertos. Ah, irmão, quantas vezes eu já tive como salmista, atribulado, quantas vezes aqui nessa igreja, chegava aqui só para chorar, Senhor, eu vou lá só para chorar, não vou orar, não vou falar, mas não aguento, eu preciso chorar. Chegar aqui, eu chorava, presente de Deus vinha, eu falava, mas por que eu vim para cá chorar, gente? Porque Deus revelava a glória, a vontade. Eu falei, pera, um problema tão pequeno. Olha a glória de Deus, olha o que o Senhor tem feito, olha o que o Senhor fará. Tudo isso é para manifestação da glória de Deus. O Senhor sempre esteve comigo. Quantas vezes o Senhor já me livrou? Essa vai ser mais uma vez. Mas porque os meus olhos são abertos, porque eu entro no santuário de Deus. Então existe um lugar que nós podemos acessar e adorar a Deus no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da perseguição. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar sozinho. Você precisa ter revelação de quem Deus é na sua vida. Você precisa ter revelação da bondade de Deus e entender que você vai vencer. Amém? Quantos creem nisso? Até que entrei no santuário de Deus e atinei e entendi o fim deles. Eu sabia falar, agora eu estou feliz, sabendo que eles vão tudo para o inferno. Salmista falou, eles pecam que eu estou achando que está tudo bem na vida deles. O meu fim é estar com o Senhor. O fim deles é a destruição. Foi por isso que o salmista entendeu, porque o Senhor revelou a ele, você vai estar comigo eternamente. Mas todos aqueles que são ímpios estarão afastados de mim. Então nós analisamos a circunstância momentânea. Mas Deus está olhando lá na frente, meu filho, você vai estar comigo, por que você está preocupado? Pensando que o ímpio está prosperando, ele vai para o inferno, você vai para o céu. Que conta é essa que você está fazendo, meu irmão, que não bate centavo? Quando você tem milhões, crédito infinito aqui comigo. Mas nós analisamos, olha lá, tá vendo? Você viu? Olha lá, e eu estou aqui. Olha lá, o jeito que os irmãos estão lá no mundo. Os caras, eu não entendo, por que o ímpio prospera desse tanto. Sabe por quê, irmão? Porque você está pensando mais na prosperidade do que no céu. Porque você está pensando mais nas coisas terrenas, passageiras e momentâneas, do que nas coisas eternas e gloriosas que o Senhor preparou para você. Quando você faz essa conta, parece que você está perdendo. Mas quando você entra no santuário, você é capacitado. Você é revestido pela unção do Espírito. Você tem os olhos abertos, seu coração é cheio da palavra. Então você pode compreender a totalidade do plano de Deus na sua vida. E não a circunstância momentânea e temporária que você está passando. E aí você compreende o fim deles. E o seu também, que é estar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
Então vamos para o ponto de número 2. Lembre-se de quem é o seu inimigo no dia da tribulação. O que o versículo 11 e 12 diz? Efésios capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não são contra seres humanos. O meu problema não é com pessoas, meu irmão. É contra o diabo. É ele que trabalha por trás das pessoas para que elas se levantem contra você. O problema das circunstâncias não é pessoas, mas é o inimigo que se levanta. Então você precisa entender no dia da luta que você está lutando contra o diabo. Não é contra seu patrão. Não, meu patrão. Ah, mas é a minha família, porque eu estou sendo perseguido dentro da minha casa, meu pai e minha mãe. Meu irmão, vai orar a sua luta, não é contra pessoas. Não adianta você se levantar, você se posicionar. Tem gente que quer na força. Vou bater nele. Ninguém está na carne, pensando que vai resolver o problema. Vai resolver qual o problema? Se sua luta não é contra carne e sangue, sua luta é contra o diabo, contra os poderes das trevas. Você precisa lutar com as armaduras, com a armadura correta, com as ferramentas corretas que Deus te deu, amém? Então sua luta não é contra o pastor também, irmão. Deixa eu falar algo para você aqui, talvez alguém aqui já passou por isso. Você já viu como o diabo faz com que pessoas se levantem contra outras? Quantos já perceberam isso? Eu já fiquei com tanta raiva do meu pastor, ele sabe disso. Inimigo na minha mente, tá vendo? Olha lá, o que ele fez. Irmão, qualquer palavra que nós pregar aqui, o diabo sabe qual que ele usa na mente de quem ele usa aqui para colocar a pessoa contra a gente. Se a pessoa não estiver firmada na verdade da palavra de Deus, ela vai ficar contra a gente. E eu não posso fazer nada, irmão. Eu conheço a palavra, amém? Eu vou continuar em paz, eu sei que a perseguição vai vir, eu só vou entender que está sendo construído e edificado mais pedras para minha coroa lá no céu, porque eu vou permanecer firme no Senhor, amém? Cada circunstância que se levantar, meu irmão, é uma pedrinha na sua coroa, permaneça firme, amém? Nós vamos falar sobre isso, há algo preparado para nós, porque nós permanecemos fiel diante das circunstâncias. Agora, você precisa entender que o diabo trabalha para colocar pessoas contra outras pessoas, irmão contra outros irmãos, pai contra os filhos, filhos contra pais, trabalhadores contra o patrão, os irmãos contra os pastores. O diabo é mestre em trabalhar nessa área. Algum dia você já percebeu assim, que você ficou com tanta raiva de alguém, e você falou assim, gente, mas não é possível, eu estou com tanta raiva dessa pessoa. Porque o diabo, o que ele fez? Ele semeou algo no seu coração, na sua mente. Sabe o que você fez? Você aceitou e falou, é verdade. Quando você falou é verdade, irmão, o diabo entrou com tudo no seu coração. Aí vem aquela ira, você deixou o diabo plantar uma semente no seu coração maligna. E aí você se levanta contra as pessoas. Aí o que você pensa? O problema é a pessoa. Já sei, vou sair da igreja. Já sei, é o pastor. Para ele pregar é muito fácil. Ele não está aqui sentado ouvindo. Falar até papagaio fala. Já sei, é minha mãe, vou sair de casa. É meu filho, vou mandar embora. Sua luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, seres espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sua luta é contra o mundo espiritual. Não é contra pessoas, irmão. Quando o diabo vir tentando levantar você, eu vou sair da célula, né? Meu irmão, é uma escala, né, de autoridade. É o líder da célula que rala, e que os irmãos abandonam ele fica sozinho. Depois é o discipulador, que é a culpa dele, que ele não vai lá. E depois é o pastor. É nós, daqui a pouco é Deus. Você acha que Deus está poupado dessas circunstâncias? Não, irmão. Muitos criticam a Deus. Deus, olha o que o Senhor fez. Olha como que eu vim parar nessa situação, meu irmão. Chega a ponto da pessoa questionar o próprio Deus, que é onisciente e presciente. Além de saber tudo antes de acontecer, ele já sabe. Como eu vou questionar Deus por algo que está acontecendo sem que Deus já sabia antes de acontecer, meu irmão? Tem como eu questionar Deus? A criatura questionar o Criador? Mas o que é isso? Semente maligna. Nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Não dê ouvidos ao diabo. Não dê brecha ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Então lembre-se, né, de quem é o seu inimigo. Olha Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler esse texto também. Porque talvez você pense que é Deus que é seu inimigo, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então não pense, irmão, que é Deus que mandou essa doença para mim.
Deus que fez com que eu caísse nesse buraco, quebrasse a perna. Deus que colocou um caminhão na minha frente. Deus que me deu essa mulher, né? Foi o que Adão falou, foi ou não foi? A mulher que tu me deste. Foi o que Adão falou. Colocando a culpa em quem? Em Deus. Mas Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não vai tentar você com coisas más e ruins. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então não coloque a culpa em Deus. Sua luta não é contra Deus, é contra o diabo, contra as forças das trevas. Nunca se levante contra o nome de Deus. Terceiro ponto. A provação é passageira. Aleluia. Amém, irmãos? Pastor, mas tem uns que não, parece que nunca acaba. Irmão, tem alguma coisa errada. Aí já tem que orar e verificar o que está acontecendo. Porque o texto diz que se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. E o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que entender que o Senhor irá nos livrar das provações. Nós não vamos permanecer nela. Imagina um dia, um mês mal. Não é isso que a Bíblia está falando, irmão. Claro que eu não estou aqui querendo colocar horários e limites, mas entendo o que eu estou falando. Não é o dia mal, é o dia mal, não é o mês mal, não é o ano mal, não é a década mal e nem o século mal. Porque tem pessoas que permanecem na luta e na guerra. É o que nós sempre falamos aqui, irmão, como é que você está? Eu estou na luta, pastor. Você vê ele depois de 5 anos, como é que está? Agora eu estou na guerra. Você vê ele depois de 10 anos, e agora? Na batalha. Mas, meu irmão, mas não acaba mais não. Nunca sai. Ele nunca resolve. Ele nunca vence. Porque não está permanecendo em Cristo. Revestido da armadura de Deus. Se fortalecendo na força do Senhor e na força do seu poder. Porque a provação, a perseguição, ela é passageira. É para voltar, irmão. Mas ela é passageira. Amém? Ela não vai permanecer, irmãos. Vamos ver isso aqui, segundo a palavra de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. O que o Senhor sabe fazer? Ele sabe te livrar da provação, irmão. Ele sabe andar com você no meio da fornalha. Ele sabe fechar a boca do leão. Ele sabe quebrar as cadeias. Ele sabe abençoar você, abrir as portas para você sair dessa situação. Amém? E Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Então, a provação, ela é passageira. Ela é temporária. Olha o que o texto base da nossa ministração diz, Efésios 6, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. E depois de haverdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém, irmãos? Como que você está no meio dessa situação? Você precisa entender que você vai vencer tudo. A situação vai vir, a circunstância vai vir, o fogo vai vir, mas Deus está com você. Depois de haverdes vencido tudo, irmãos, isso é uma promessa para nós, amém? Pode crer nisso, receber no seu coração. Eu vou vencer tudo com o Senhor. Aleluia, eu vou fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu vou usar a armadura do cristão e vou vencer tudo, os dardos inflamáveis do maligno. Então, se você vai vencer tudo, irmão, é porque você não vai permanecer nessa circunstância. Você vai passar por ela. Amém? Então, a provação, ela é passageira. Aleluia. Quarto ponto. Existe uma provisão para vencer esse dia. Aleluia. Notícia só vai melhorando, meu irmão. Como é bom amar a Deus e servir a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Talvez você pense, Deus, mas essa situação que eu estou, eu não consigo. Eu não dou conta. O único líder que eu tinha na minha cela me abandonou. Como que eu vou fazer agora? Os únicos irmãos que vinham na minha cela mudou para o interior. Os outros que tinha aqui desviou. E os outros que ficou sem ninguém falou, também não vou ficar aqui também não. E eu estou sozinho, o que eu vou fazer agora? Eu não sei qual a circunstância, irmão, mas tem coisa que deixa a gente angustiado. A gente olha o natural e pensa, não tem saída. Como que eu vou resolver esse problema? Né? Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Presta atenção.
Não tem nada além do seu limite que vai vir contra a sua vida. Deus nunca vai permitir. Meu Deus. Mas era mais forte do que eu, pastor. Mentira. Não tem nada mais forte do que você que vem contra você. Não vem provação contra nós, senão provação humana. Aquilo que vem contra a sua vida, irmão. Presta atenção nisso aqui. Essa é uma palavra que eu tenho guardado no meu coração. Sempre quando a circunstância vem contra mim, ou sempre quando eu tenho uma situação negativa contra a minha vida, uma perda, um dano, ou algo contrário, eu sempre lembro, antes da provação, Deus enviou o escape. Sempre lembro disso, irmão. Mas agora aconteceu isso. Meu irmão, Deus já providenciou o escape. Nunca vai vir algo contrário contra a sua vida que Deus antes não tenha providenciado a saída. E não sou eu que estou inventando essa teologia, não. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não vai permitir que algo venha contra você maior do que você. Meu Deus, essa não, pastor, eu não consigo. Eu não vou sair dessa. Não tem como, pastor. Agora eu não consigo mais, eu não aguento. Aguenta. Deus já providenciou o escape, irmão. Deus não vai permitir que nada mais forte do que você venha contra a sua vida. E antes que venha, Deus já providenciou o escape. Olha o versículo. Pelo contrário, amém? Pelo contrário, Deus não vai permitir que venha nada mais forte que você. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Aleluia, irmão. Não sei porque você não está feliz, dando glória a Deus. Tudo que vier contra a sua vida, Deus já providenciou escape antes dessa situação acontecer. Meu Deus, e agora Deus já mandou escape, irmão. Vai orar, resolve. Amém? Mas Deus já enviou escape. Pastor, mas é fácil na teoria, né? Mas Deus nos deu a teoria para nós meditarmos e crermos e recebermos no nosso espírito fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e através dessa fé você vai permanecer e vai vencer inabalável, amém? Você vai permanecer no Senhor, porque Deus já providenciou. Irmão, não é maravilhoso vir um problema, uma notícia ruim, em vez de você cair e pensar, meu Deus, agora acabou, essa notícia arrebentou, agora é para acabar os piquinhos de Goiás, acabou, eu não dou conta mais não, acabou, né? Como diz o torcedor do Goiás lá, acabou tudo, não tem jeito mais, acabou. Mas Deus já proveu livramento, amém? Não tem acabou, não tem. Deus já proveu livramento para você, irmão. Quando essa circunstância vier que você for entrar na carne, sair do espírito, você lembra dessa palavra e fala, peraí, Deus já providenciou um escape antes dessa provação, amém? Quantos creem nessa palavra? Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. E o quinto ponto, e um dos principais da mensagem, é que a provação te aperfeiçoa. Provação não é porque Deus está lá, esse cara não está fazendo nada lá na terra, vou mandar um demônio lá para atazanar esse. Vou mandar um irmãozinho enviado, mandar um WhatsApp para ele lá, para ele sentir como que tá as coisas lá na terra. Está muito feliz esse irmão. Vou mandar um irmão para a célula dele. Eu vou mandar uma cartinha para ele de demissão, ele está feliz demais nesse trabalho. Né? Não é assim que acontece com a gente de vez em quando. Aí você pensa que é Deus lá, né? Está rindo muito. Esse irmãozinho está muito felizinho. Espera aí, só um minutinho. Envia 2 demônios lá para demitir esse cara lá. Não, irmão, Deus cuida, ama você, amém? Deus cuida de você e já providenciou o escape para você. Então a aprovação era para que você seja aperfeiçoado. Quantos querem ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial? Aleluia! Meu irmão, eu quero crescer em Deus. Pastor, eu queria tanto crescer em Deus. É através do fogo. Você quer mesmo? Né? A pipoca não é estourada lá, não é na pressão? Aquele feijãozinho tutu, não sei o tutu se é, mas tem um feijão aí que ele vai na panela. Quando é festa, chega lá, o feijãozinho tá só o ouro. Sim ou não? É a pressão, meu irmão. O crente também. É o fogo. É a pressão que faz que a gente cresça, meu irmão. Nós vamos ver isso aqui rapidamente, porque nós já estamos avançados no tempo. Amém? Mas vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, novamente, agora o apóstolo Tiago falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por provações. Dá glória a Deus, meu irmão. Glorifica de pé, porque está passando a provação.
Por quê? Porque sabendo que a aprovação da vossa fé tem um porquê, irmão. Não é de graça que você vai ficar feliz. Ah, vou ficar feliz porque está dando tudo errado. Não. Existe um motivo espiritual para que você se glorie nas suas provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia. Sabe uma coisa, irmão, que Deus está precisando nesses dias? Pessoas perseverantes. Sabe como você se torna perseverante? Uma vez sendo aprovado. E como você é aprovado? Quando você passa pela prova. E que prova que é essa? É uma prova de fogo. Quando você passa, você é aperfeiçoado. E você começa a perseverar. Aleluia, irmão. Quando aquela circunstância vem, irmão, ela já não tem aquele mesmo poder que ela tinha da primeira vez. Então o diabo já vai ter que bolar um novo plano para vir contra você, para tentar você. Porque quando vem, você fala, esse aí, já sei que Deus já proveu o escape, já estou acostumado, é só louvar que o Senhor já fez. Sim ou não? Porque você vai crescendo em fé, você vai crescendo em perseverança. Então antes qualquer coisa, sua unha encravava, você não vinha no culto. Mas agora acontece algo terrível, você fala, mas o que eu tenho que adorar é a Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Porque é Deus que provém o escape, amém? Então você vai perseverando na sua fé. Porque você vai crescendo, você vai sendo provado e aprovado, e você vai conhecendo a Deus, então a sua vida com Deus começa a mudar. Você começa a estar mais próximo de Deus, você começa a frutificar mais na presença de Deus, por causa da provação que você passou. Então tem alguns que quando vem a provação, outros já sabem como é que é a provação. Faz o quê? Glorifica a Deus. Porque é o nome de Deus que vai ser glorificado. Amém? Então vamos lá. Salmos 34, versículo 8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Irmão, esse aqui é um dos versículos que parece um livro para mim quando eu leio ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso para mim é como um livro. Isso é como se eu estivesse vendo Deus, através das provações, me fazendo conhecê-lo. Provando que Deus é bom. Não sabendo somente de ouvir uma pessoa que está falando aqui no púlpito, ou de alguém que compartilha uma experiência comigo, mas eu mesmo experimentando. Você já viu quando você fala para alguém, né? Você vai falar com uma pessoa lá que eu não sei de qual país que é, mas não tem manga lá no país dela. Aí você fala, rapaz, na hora que você descasca ela assim, você vê ela amarelinha. Você pega a faca assim, corta parecendo um filé mignon, só que é manga. Você começa a comer, joga um salzinho. Irmão, eu sou apaixonado em manga, por isso que eu estou falando de manga aqui. Mas imagina o cara ouvindo. Onde que tem? Não, tem para vender, mas aonde que é? Eu quero. E ele sentindo aquela sensação. Tem gente que está vendo tudo isso, Deus movendo, Deus abençoando, Deus rasgando o céu, Deus prosperando, Deus curando, pessoas se convertendo, nascendo de novo, e ele está lá vendo, ele está assistindo. Mas a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar. Deus, Ele precisa que você prove da bondade dEle. E a maneira que você vai provar de Deus é passando pela prova. Povo inteligente, aleluia. Na salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Que jeito que eu vou provar de Deus? Passando pela prova. Porque a partir do momento que você é aprovado, você experimenta do livramento de Deus. Você experimenta do mover de Deus. Você experimenta do sobrenatural. Você experimenta, irmão, que aquilo que você não está vendo, controla aquilo que você está vendo. E aí você aprende, da próxima vez que a circunstância vier, você vai olhar, né? O Rodrigão vai colocar o óculos bem na ponta do nariz. Você vai falar, não, aquilo que é invisível controla aquilo que é visível. Eu vou permanecer em fé. Amém? Você começa a aprender, irmão. Mas primeiro você precisa provar. E para ser alguém que provou, você precisa ser aprovado. Para ser aprovado, você precisa passar pela prova. Amém? Então por isso você precisa se gloriar diante da tribulação. Porque ela vai produzir na sua vida perseverança. Vai fazer de você alguém que anda na presença de Deus com fé. Alguém que tem a palavra de fé na boca, como diz o apóstolo Paulo, crie e por isso eu falei, crie por isso eu falo, aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, novamente o apóstolo Pedro nos incentivando a nos alegrar nesses momentos tão felizes da nossa vida. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. No presente, pela minha vida inteira, eu passando pela prova, vou dar glória a Deus. Por um breve tempo, meu irmão. Tribulação, circunstância é por um breve tempo, é um momentâneo tempo. Deus vai nos livrar, meu irmão, amém? Se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu queria falar um pouco a respeito disso, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais
contristados por várias provações. Então deixa eu te falar um negócio para você aqui. Esse é o primeiro, é quando você recebe a notícia. A Bíblia não está falando que quando você receber a notícia, a provação, a perseguição, você vai começar a se alegrar. Não, irmão, é necessário por um breve tempo que você seja contristado. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, como que eu posso sair dessa circunstância mais uma vez? Senhor, não é possível que isso está acontecendo. Faz parte do processo. Só que essa é a primeira etapa do processo. Os irmãos querem viver nessa etapa. A próxima etapa é se alegrar e entender. Deus vai prover. Porque primeiro você recebe aquela notícia. E você fica triste, contristado. Meu Deus, que notícia ruim. Nós somos seres humanos. Todo mundo aqui recebe uma notícia ruim, não fica feliz na hora. Mas ao momento que você vai se relacionando com o Espírito de Deus, ao momento que você vai entrando no tabernáculo, na tenda, na presença, na porta, no Santo dos Santos, Deus vai revelando a vontade dele a você. Aí você começa a glorificar, meu irmão. Aí você começa a entender que o gigante é menor do que você, porque você começa a olhar com os olhos de Deus. Amém? Aleluia. Então, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então que a Bíblia está falando, olha, o ouro é perecível, e ele é provado pelo fogo, e ele mostra o seu valor, mas a fé de vocês é muito mais importante, porque ela é provada pelo fogo também, mas no final ela reduz, não fala esse português correto aqui, vamos lá, redunde, no final, ela mostra o quê? A glória de Deus, ela redunde em abundância da glória e da manifestação do reino de Deus, amém? No final é o nome de Deus que é glorificado. Não é você, irmão, não é que agora eu venci, não, irmão, é Deus. Deus permite, porque você passa pela circunstância, para que o nome dele também seja glorificado. Olha 1 João capítulo 1, versículo 1. E eu já queria chamar os meus irmãos aqui, porque nós vamos louvar a Deus nessa manhã, amém? Pelos livramentos que ele tem nos dado, pela graça dele, pelo favor e pela revelação que ele nos tem nos dado através da palavra de Deus. Mas olha o que 1 João capítulo 1, versículo 1 diz. Oh, Senhor, aleluia, como eu amo isso, meus irmãos. Presta atenção. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesto. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Irmãos, deixa eu falar algo a respeito desse texto aqui. Isso aqui foi algo que Deus falou poderosamente ao meu espírito nessa manhã, antes de eu estar vindo aqui para a igreja. O apóstolo João está falando o seguinte, olha, o que nós ouvimos. O apóstolo João esteve com o Senhor Jesus, fisicamente, presencialmente. Ele falou, o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós apalpamos, isto com respeito ao verbo da vida que é Cristo, isso nós vos temos anunciado, aleluia, o que vimos, o que ouvimos, o que nós apalpamos, isso nós temos anunciado. E nós, irmãos, sabe o que nós temos anunciado? Aquilo que nós vimos no nosso espírito, aquilo que nós ouvimos e percebemos no nosso espírito, aquilo que nós apalpamos pelo nosso espírito. O que é isso, pastor? Você vai descobrir no dia que você passar pela prova, irmão. Você vai descobrir no dia que ninguém puder te ajudar. Você vai descobrir o dia que você passar por uma circunstância que não adianta você ligar para mim, não adianta você ligar para o seu pastor, não adianta você falar com a sua esposa, não adianta você falar com o seu filho, é você e Deus. Quando o dia mal vier, quando você não vê a solução, quando você estiver angustiado, triste, perseguido, sem saída, sem porta alguma, e você puder ouvir o Espírito de Deus falar com você, e quando a pessoa de Jesus Cristo for revelada a você, e quando você puder tocar em Cristo,
Aí, meu irmão, você vai ministrar ao Senhor para as outras pessoas, como quem tem autoridade. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, quando o Senhor Jesus veio aqui, Ele veio como homem, amém? Jesus veio como homem, mas a Bíblia diz que quando Ele ministrava, quando Ele pregava, as pessoas se admiravam, porque Ele pregava como quem tem autoridade. Pastor, da onde que foi dada essa autoridade a Jesus? Sabe da onde, meu irmão? Das provações que Ele passou. Do momento que Ele foi lá no deserto, e o próprio Satanás estava de frente a Ele, e durante 40 dias e 40 noites, Ele orava ao Pai, para que o Senhor capacitasse Ele, para que Ele pudesse vencer. Dali que Ele recebeu a autoridade, irmão, vencendo, orando todos os dias da vida dele, como a Bíblia diz, que Ele se retirava para orar ao Pai, vendo Deus falar ao coração dele, porque Ele veio como homem. Jesus veio como eu e você, aquela provação lá, Ele estava na mesma circunstância que eu e você está hoje. A diferença é que Jesus foi nascido sem pecado, mas a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, e porque Ele foi tentado em todas as coisas, a Bíblia que hoje Ele pode nos socorrer, e hoje nós temos um advogado diante de Deus. Então que nós possamos falar como o apóstolo João, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos a respeito do verbo da vida, isso nós vos temos anunciado. Aleluia, irmão.